Aqui no nosso Power BI, nós vamos agora aprender a utilizar uma função DAX chamada Dates in Period. E para que serve essa função? Nós vamos utilizá-la para criar acumulados, ou seja, o acumulado de, se eu quiser, digamos, descobrir o acumulado dos últimos 15 dias, ou o acumulado dos últimos 30 dias, ou até o acumulado do último ano. Eu posso utilizar esse comando DAX, para descobrir esses acumulados. Então, se vocês se interessam por esse tipo de conteúdo de Power BI e se vocês querem aprender de forma profunda, vocês podem, eu já incentivo vocês a maratonarem o canal, que é um canal focado em Power BI. E se vocês quiserem aprender de uma forma mais profunda ainda, tem o meu curso de Power BI. Eu peço que vocês deem uma olhada, investiguem, vejam como é. Só vim aqui no link da descrição que vocês vão descobrir. Meu nome é Bruno Melo e vamos pro vídeo. Nós vamos aprender a utilizar o Dates in Period. E ele vai nos permitir calcular o acumulado. Digamos, eu quero o acumulado dos últimos 15 dias. Ele vai fazer um acumulado de 15 dias. Dos últimos 15 dias. Eu quero um acumulado dos últimos 30 dias. Ele vai fazer um acumulado dos últimos 30 dias. Seria basicamente isso. Nosso Dates in Period. Então, primeiramente, eu vou apagar aqui essa tabela, que não vai mais interessar. Agora eu vou vir bem aqui em ferramentas de tabelas e vou vir bem aqui em decalendário e eu vou criar, vou clicar com o botão direito e vou clicar em nova coluna. Vou criar uma coluna aqui, chamado data vigente. E agora eu só vou dar uma aumentada aqui para ficar um pouquinho maior o nome, para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Data vigente vai ser o nome dessa coluna. Então agora eu vou criar uma condição, que depois que eu terminar de criar essa fórmula, eu vou explicar para vocês o que é essa condição, que vai ficar mais fácil de se enxergar. Então bem aqui, vou colocar o meu if. E aqui dentro eu vou colocar um AD de calendário date. E agora bem aqui eu vou, ó, minha de calendário date, essa bem aqui, ó. Esta bem aqui. E foi exatamente o que eu coloquei aqui. De calendário date. Agora bem aqui eu vou colocar um menor ou igual. Tá certinho aqui. Menor ou igual. Max, que é o maior valor, tá? Max de vendas, data pedido. E agora eu vou fechar aqui e vou colocar esse valor aqui. E o que ele significa? Ele significa como se fosse um E, ou seja, se essa condição aqui, essa condição bem aqui, ela for atendida, e se essa próxima condição que eu vou colocar agora, ela também for atendida, ou seja, se as duas condições forem verdadeiras, e aí nós vamos colocar o que vai acontecer depois no comando. Então vamos lá, bem aqui eu vou colocar D calendário, tá? Calendário date, bem aqui. Agora eu vou colocar maior ou igual, se for maior ou igual a min. E bem aqui eu vou colocar vendas. Tô S, né? Vendas. E agora eu vou colocar aqui data pedido. Esse bem aqui. Então eu vou fechar e vou colocar uma vírgula. E agora sim nós vamos para o resultado. Se o resultado for verdadeiro, for true, o que é que vai acontecer? Vai aparecer escrito sim. E eu vou colocar uma vírgula. E caso o resultado seja falso, vai aparecer escrito não.
E agora eu vou fechar o parêntese. E ficou mais ou menos assim. Agora eu vou explicar para vocês a fórmula. O que que isso significa. Deixa eu só... Eu vou jogar para cá. Para baixo aqui. Para ficar mais fácil de enxergar. Hum, tá. E mais isso aqui. Tá, então ficou assim a nossa fórmula. Então o nome dela vai ser... O nome dessa coluna... Deixa eu aumentar aqui. O nome da nossa tabela que nós vamos... Que vai surgir bem aqui. Ela vai chamar data vigente. Então bem aqui eu coloquei um if para ser uma condição. Ou seja... Se... Bem aqui... A data... Se a data, né? Ela for menor ou igual a... Essa data bem aqui, que é a data do data pedido, e se a nossa data, né, de calendário date, ela for maior ou igual ao menor valor da data pedido, então dentro da nossa data pedido, ela tem ela tem a menor data e a maior data, ou seja, a data que fica lá embaixo e a data que fica lá em cima, digamos. Então, se o que ele está querendo dizer? Se dentro da nossa de calendário, se as datas ficarem entre esse menor valor e esse maior valor, que é da nossa data pedido, vai aparecer o valor sim, vai aparecer o sim. Esse bem aqui, ó. Vai aparecer, a condição vai ser verdadeira e vai cair aqui em nosso sim. Agora, caso não seja, ou seja, caso os valores não estejam dentro da maior data da nossa data pedido e da menor data da nossa data pedido, o que é que vai acontecer? Vai aparecer escrito não. Olha, a nossa data pedido ela é essa daqui, ó. Fecha aqui. Aqui. Peraí, que data pedido? Data pedido é essa daqui, ó. Então, toda vez que cair, que essa nossa data pedido cair dentro da nossa... Os valores baterem, tá? As datas baterem com a nossa datas da calendário, vai aparecer sim. E toda vez que não bater os valores, vai aparecer não. Basicamente isso que nós fizemos. Agora eu vou bem aqui e vou criar essa matriz aqui, esse gráfico. Até aqui. E aqui dentro eu vou arrastar a minha date. Vou pegar minha date e vou jogar bem aqui em linhas. E aí ele jogou ele apareceu essa daqui, ó, os anos. Mas o que eu vou fazer? Eu vou vir bem aqui, vou clicar aqui em date e vou apertar aqui em date, bem aqui. A nossa data, para ele ficar no formato data, desse jeito. Agora notem que ficou muito pequeno, ó. Então eu vou mudar, eu vou aumentar o tamanho. Eu vou vir bem aqui em formato. Vou clicar aqui em pesquisa global. Tá aqui, tamanho da fonte global, eu vou aumentar. Aí notem que toda a fonte ela vai aumentando, ó, até ficar mais fácil de vocês enxergarem. Esse é o objetivo, que vocês enxerguem com mais facilidade. E agora eu vou jogar aqui dentro, tá? Eu vou pegar uma medida aqui chamada QTD, tá aqui, total QTD, e vou jogar bem aqui, valores. Ele vai aparecer bem aqui a nossa QTD. Mas eu quero que ele apenas faça os cálculos, tá? Ele apenas mostre os valores da total QTD baseado em... Deixa eu bem aqui. Baseado na minha data vigente. Cadê? Onde foi aqui? Onde aqui? Não, a data vigente ela não tá como medida, ela tá como coluna. Seria bem... Não, ela também não tá em vendas, ela tá aí na de calendário, né? Que eu criei na de calendário. Vem aqui, data vigente. Então eu vou pegar a data vigente, vou clicar e vou arrastar. Não, ainda não. Eu vou primeiro tem que abrir bem aqui, ó, formato. Não é formato.
É filtro. Vou ter que abrir filtro. E aí sim eu vou pegar minha data vigente, vou arrastar e vou jogar bem aqui embaixo, ó. E agora eu vou clicar em sim. Ou seja, ele só vai mostrar os valores do sim. Onde tiver o sim, onde for aquela... Nós estamos fazendo esse filtro. Só onde tiver os valores que eles batem da decalendário date com a data pedido, tá? Quando bater, aí vai, digamos, já aparecer como sim. E aí vai cair somente esses valores. Eles baterem entre a de calendário date e a nossa pedidos lá. Então agora bem aqui eu vou criar agora uma medida. Eu vou vir bem aqui em medida com o botão direito e vou clicar em nova medida. E agora sim nós vamos utilizar o nosso dates in period. Também aqui eu vou colocar o acumulado 15 dias. Eu vou aumentar aqui o tamanho da letra. Acumulado 15 dias. E agora a nossa dating period ela vem acompanhada do calculate, né, para nós mostrarmos quais são os valores que ela vai calcular. Calculate. E nós vamos utilizar o nosso total QTD. Total. Tá aqui, total QTD. E agora eu vou colocar uma vírgula. E agora sim nós vamos colocar o nosso date. Dates in period. Aqui. Para calcular a data de acordo com o acumulado, baseado nos acumulados. E agora eu vou especificar qual é a tabela e a coluna de referência. Que no caso seria a nossa D calendário date. Essa bem aqui. E agora eu vou colocar uma vírgula. Essa daqui vai ser a nossa tabela. Vai ser a nossa tabela principal. Que ele vai se basear. E a nossa fórmula dates in period vai se basear. E agora eu vou colocar o max. E o max. E dentro do max eu vou colocar o D. Deixa eu só ir quebrando aqui. Fica mais fácil de enxergar. E agora bem aqui no nosso max eu vou colocar a D calendário date. D calendário date. E eu vou fechar aqui. Então o que eu tô querendo dizer? Que para ela pegar dentro da nossa D calendário date, para ela pegar o maior valor da D calendário date, ou seja, da linha. Porque tipo aqui no max ele vai vir bem aqui na linha, digamos, eu vou pegar esse exemplo aqui da linha, dessa linha bem aqui. E o nosso max ele vai procurar qual é a maior data dentro dessa linha, tá? Dessa linha da nossa D calendário date, que é essa bem aqui. E qual é a maior, digamos, o maior valor dentro dessa linha? Esse aqui é o próprio valor, é o próprio 8/1/2023. Então, ele é basicamente isso, ele vai apontar para a nossa linha e para o valor que está dentro dela, mais especificamente na nossa D calendário date. Então seria basicamente isso, ele não vai pegar a maior valor de toda a nossa coluna, tá? Ele não vai pegar o maior valor de toda a nossa coluna, ou seja, a maior data de toda a nossa coluna, não, ele vai pegar a maior data da linha, que é que é o próprio valor, digamos, a própria valor que está dentro da de calendário date. E vou colocar agora qual seria digamos, os dias que ele vai fazer o cálculo. Vou tirar aqui.
quais vai ser os dias que ele vai fazer o cálculo, digamos que seria o acumulado dos últimos 15 dias. Então se são o acumulado dos últimos 15 dias, eu vou colocar o menos, colocar um 15. Então bem aqui eu vou colocar day, para falar que que é dos últimos 15 dias. Se eu colocasse aqui, digamos, year, então seria o acumulado dos últimos 15 anos. E agora eu vou fechar aqui. Colocar mais um. Eu vou jogar esse aqui para baixo. E aqui tem que ser para cima. Pronto. Então essa daqui é a nossa fórmula. Agora eu vou pegar o acumulado dos últimos 15 dias, essa medida que nós criamos, que está bem aqui, eu vou jogar aqui dentro. E vai ficar assim, exatamente... Vai ficar exatamente desse jeito aqui, como vocês podem ver. Então ele vai acumulando 2, aí depois mais um 3, depois mais 3, 6, depois 8. Então ele vai pegar e vai fazer o cálculo aqui até dar 15 dias. E aí a partir desse momento nós vamos ter uma noção de como é que está o crescimento ao longo do tempo, ou seja, baseado nos últimos 15 dias. Mas o que eu posso também fazer? Eu posso vir bem aqui no meu acumulado, vir para cá e mudar. Eu não quero mais dos últimos 15 dias, eu quero dos últimos 30 dias. Coloco o 30 bem aqui, mudo 15 por 30. E pronto, agora ele vai fazer os acumulados dos últimos 30 dias. Então é basicamente desse jeito que nós utilizamos a nossa date imperiod para acumular os acumulados. Tá? Então, até mais, até o próximo vídeo.